precisa de alguém que nos ajude, que entenda a nossa situação. O Ricardo vem falando a nossa língua, de um jeito muito tranquilo. Então, falar do Ricardo se torna fácil porque ele mostra resultados. Ele realmente foi um marco na minha vida. O Ricardo tem uma energia muito boa. E faz com que a gente imprima uma energia dentro da gente. Um cara inovador, um cara com um pensamento à frente, é uma referência hoje, é um profissional de mão cheia. Opa, aqui é o Ricardo Novak e seja muito bem-vindo ao vídeo 1 dessa série de 4 vídeos. Bom, primeiramente eu quero agradecer demais pela sua participação. Nós somos milhares e milhares de inscritos. De verdade, eu esperava bastante gente, mas nem tanto, me surpreendeu positivamente. Eu fico muito feliz e desconheço, acredito que você também, um treinamento com tamanha quantidade de dentistas inscritos. Nós estamos começando hoje o maior treinamento online que a odontologia já teve no mundo inteiro. Você faz parte desse momento histórico e pode ter certeza que esse terceiro treinamento foi feito com todo carinho. Você vai adorar. Nesses 12 dias eu vou contar para você como eu faço para gerir e fazer um marketing para centenas de clínicas e consultórios de todo o Brasil. Você vai perceber que é um modelo muito prático, que você vai conseguir aplicar, independentemente do tamanho do seu consultório ou do local que você esteja. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ricardo Novak, eu sou sócio-diretor do maior grupo de comunicação e marketing para clínicas e consultórios do Brasil. É um grupo composto por 3 empresas, a Doctors Academy, a Icon Comunicação e a Icon TV. Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Pegue uma caneta e anote tudo. E mais que isso, assista esses vídeos com total atenção, preferencialmente em um local tranquilo. Desligue o seu celular, caso você esteja no computador, saia do Facebook e foque no conteúdo que eu vou passar aqui, tá ok? Aqui embaixo você também tem um link para baixar o material de apoio dessa aula. Outra coisa, assista os vídeos do começo ao fim, porque até o fim dessa série eu vou mostrar situações, detalhes e dicas muito importantes, tá certo? Bom, nesse treinamento eu vou mostrar os fundamentos do modelo de gestão e marketing que eu utilizo para centenas de clínicas e consultórios em todo o Brasil. Todos os tipos de consultórios, de todos os portes, consultórios com uma cadeira e somente um profissional atendendo, clínicas maiores, multiclínicas, sendo utilizados por todas as especialidades, orto, dentística, implantes, funciona para todo mundo e vai funcionar para você também. E quando eu cito todo mundo, eu incluo dentistas que não tinham conhecimento nenhum de marketing, conhecimento nenhum de gestão, nunca tinham feito ações de marketing ou nunca tinham feito nenhum tipo de curso. São dentistas que começaram do zero, conseguiram implementar o modelo e eu vou explicar por que o modelo funciona, como os dentistas conseguiram chegar lá, o que eles erraram e por que conseguiram crescer mesmo em tempos de crise. Esse modelo de gestão e marketing na odontologia que eu citei, eu intitulei de Sucesso Odonto. Mas antes de entrar nos detalhes dele, eu quero que você preste muita atenção na história do Dr. Márcio e da doutora Juliana Aragon. Essa história tem um fator comum à maioria dos dentistas e possivelmente você vai se identificar com esse fator e talvez até com a história deles. Veja só. Eram os meus problemas profissionais, os problemas profissionais dele, às vezes a gente se juntava. Não dá para separar, vamos conversar no consultório. Não, não dá. Isso veio aos poucos, né? Essa questão da odontologia na minha vida. E aí, com a intenção sempre de ajudar as pessoas, eu acabei me encontrando. Cara, meu pai foi meu caso clínico da faculdade. Meu pai é uma pessoa muito simples, vinda do interior. Ele acabou perdendo alguns dentes, naturalmente, né? E hoje a gente conseguiu devolver a função para ele, né? Conseguiu mastigar, a gente colocou implantes. Emocionante.
Em 2007, montei meu primeiro consultório com um colega de sala. E sem experiência alguma, muito jovem, né? Você ficava sentado na cadeira e esperando o telefone tocar, jogava aquela paciência da vida lá. Eu tive que sair um pouco do consultório, meio que abandonar, né? E prestar serviços para outros colegas, porque eu não tinha receita para poder conseguir pagar as contas do consultório. Saí de casa com 17 anos para fazer faculdade e depois de formada, me formei com 21 anos, vim para São Paulo e aí eu comecei um curso de pós-graduação aqui. Aí nisso eu conheci o Márcio. Coincidentemente, ela é dentista e aí calhou o destino da gente trabalhar na mesma profissão, exercer na mesma profissão. Logo no começo do nosso namoro, eu vi o Márcio muito sobrecarregado, muito estressado, gerenciando sonhos de outras pessoas. E eu já cheguei a falar para ele, você já sabe cuidar, você é um bom profissional, você já tem o seu consultório, assim, tem que tentar focar nisso. A gente acabava não pensando muito nessas coisas, mas chegou um momento que a gente marcou a data do casamento e ela falou, a gente precisa montar o nosso consultório. Aí apertou. De 2014 para 2015 eu estava mais no meu consultório do que nos outros consultórios. E aí chegou um momento que bateu um desespero mesmo, né? Bateu um desespero. Eu não conseguia pensar muito longe, sabe? Para mim é como se, nossa, em março de 2015 meus problemas vão se resolver. Como nós não tínhamos a equipe, abril foi bem complicado pra gente, né? A gente passou 20 dias viajando, a gente não esperava que essa caída no faturamento fosse tão grande. E ao mesmo tempo vem a crise no Brasil. Eu não tenho grana para investir, mas eu também não posso esperar mais. Resolvi apostar, falei com a minha esposa, falei, Ju, você topa? Vamos arriscar, vamos tentar, que a gente precisa desse gás para mudar. Márcio começou a ver alguns vídeos na internet e aí ele achou o Ricardo. Vendo as histórias que ele contava, eu acabava me vendo. Ele passava algumas informações e, de fato, isso acontecia comigo. E o que acontecia comigo deve acontecer com os outros dentistas também. A gente confiou no Ricardo, né? E foi muito legal, porque ele foi passando toda essa parte estrutural, de gestão, até chegar no marketing. O cara sensacional, o Ricardo, não tenho o que falar. A Juliana também adora o Ricardo. Ele realmente foi um marco na minha vida. É um divisor de águas mesmo. Ele me abriu a mente e como um professor fazia. Ele ditou algumas coisas que eu tinha que fazer. Márcio, resolve isso, depois aquilo, depois isso. Eu posso dizer a todos aí, quem puder assistir, faz o curso. É um curso muito diferente, ele traz uma energia muito boa. O Ricardo tem uma energia muito boa. Saí de lá super motivado, né? Saí renovado. E uma coisa que eu não sentia há muito tempo, que era a vontade de trabalhar. A gente agora tem nosso espaço, tá ficando com a nossa cara, mudou pra gente no consultório, mudou pra gente em casa. É minha esposa e minha sócia, então é uma coisa diferente. E agora é procurar pacientes novos, aumentar. E poder ter mais qualidade de vida. E assim, eu e o Márcio, uma coisa a gente tem em comum, que a gente gosta muito de viajar. Mas sem preocupação, no consultório não ter recebimentos, não ter pagamentos, todos que acabam passando hoje em dia na nossa unidade nova, eles falam super bem, né, que a gente não perdeu esse caráter de ser humano, né, que a gente não quer mesmo perder, né, tratar o paciente como, né, uma pessoa em si, não somente como um dente, né, como mais um número, né, e sim como um ser humano. Legal, né? Talvez você tenha encontrado alguns pontos comuns nessa história com a sua história. E se não for esse o caso, no final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar outras várias histórias de dentistas que utilizaram esse método de gestão e marketing para que você possa, de alguma forma, tentar encontrar alguma coisa que você tem em comum com eles. Bom, deixa eu te explicar como eu cheguei a esse modelo de gestão e marketing. Eu já falei em um dos meus vídeos que eu comecei trabalhando com odontologia há 15 anos.
Meu avô trouxe a família de Minas para São Paulo na década de 60, quando meu pai tinha apenas 3 anos de idade. Eles passavam por muitas dificuldades em Belo Horizonte. E essas dificuldades, diferente do que eles imaginavam, aumentaram em São Paulo. Porque você imagina o trabalho que é cuidar de uma criança. Agora multiplica esse trabalho por 5, porque eram 5 crianças que meus avós tinham, em uma cidade imensa, sem família, sem amigos, sem ninguém para ajudar. Eles passaram por maus bocados por muito tempo. Meu pai me contava que ele precisava fazer aqueles carretos em feira, ajudar as pessoas com as compras para conseguir alguns trocados e levar esses trocados para minha avó cuidar da família. Algumas vezes, os vizinhos também ajudavam, com arroz, feijão e outros mantimentos. Agora, minha mãe já veio de uma família economicamente mais estável, vamos dizer assim. Meu avô possuía algumas lojas na região da 25 de março, aqui em São Paulo. Até que com mais ou menos 35 anos, ele sofreu um duro golpe de um sócio. E para não deixar os fornecedores em débito, ele vendeu tudo que tinha e perdeu todas as suas economias. E por que eu estou te contando isso? Porque boa parte dessa dificuldade eu vivi com a minha família. E a educação que eu tive, eu recebi dos meus pais, foi de justamente buscar caminhos, alternativas que me desprendessem daquele passado não muito tranquilo, se é que a gente pode dizer assim. E essa vivência foi a principal responsável por criar um modelo estratégico de marketing capaz de ajudar clínicas e consultórios de todos os tamanhos, todas as especialidades, públicos, perfis, mesmo aquelas que nunca fizeram marketing ou não possuem verba para investir. Em 1990, meu pai criou uma empresa de marketing de relacionamento para dentistas e médicos. Foi ali que eu comecei a trabalhar. A empresa era muito pequena, literalmente de fundo de garagem, no fundo da garagem da casa da minha avó, onde viviam eu, a minha avó, meu pai, minha mãe e as minhas 2 irmãs. A empresa era pequena, mas nós tínhamos muitos clientes, porém cobrávamos muito pouco, fator que dificultava o crescimento. Por sinal, esse é um dos grandes problemas que a maioria dos dentistas cometem. Cobram errado, muitas vezes pouco, o que dificulta o crescimento e o fechamento de seu caixa no final de cada mês. Bom, há coisa de 10 anos atrás, devido à experiência que meu pai, Roberto, já tinha e também o conhecimento que eu começava a adquirir, nós criamos um serviço de planejamento de marketing para clínicas. O que nós fazíamos? Nós criávamos estratégias e acompanhávamos os resultados daquelas estratégias. Adivinha quem acompanhava esses resultados? Sim, eu. Pois bem, eu tinha um grupo de clientes que tinha muitos resultados. Eles estavam realmente satisfeitos com os nossos serviços, mas eu também tinha um grupo de clientes que não conseguíamos os resultados esperados. E aquilo me frustrava demais, porque eu me via na situação daqueles dentistas, que muitas vezes apostavam tanto na gente, eles investiam valores que muitas vezes eles não tinham, na esperança que nós fôssemos dar resultados, e nem sempre nós conseguíamos apresentar os resultados que eles esperavam e muito menos os que nós esperávamos. Aí eu pensei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Alguns clientes têm muitos resultados, outros não. Tem algo errado, alguma coisa de diferente nesse caminho. Então eu passei a fazer um verdadeiro estudo, a estudar profundamente, diagnosticar o que diferenciava os resultados desses 2 grupos. Depois desse quase doutorado entre os dentistas que tinham e os que não tinham resultados, eu cheguei a algumas conclusões. E a partir dessas conclusões, eu comecei a aplicar essas diferenças nos que não tinham um resultado muito interessante. E eles passaram a ter. E a partir daí, eu criei um modelo que é simples, é prático e, se aplicado tudo que ensino, o passo a passo, é impossível não funcionar. Então, de lá para cá, são centenas de casos de dentistas que aplicam esse modelo e conseguem ter resultados.
Já tivemos casos de consultórios passando de 7 mil de faturamento para mais de 110 mil. Profissionais que começaram do zero e faturam mais de 300 mil reais por mês. Faturamento de mais de 400 mil reais por mês, aplicando passo a passo. E aí você deve estar perguntando, poxa Ricardo, mas que milagre é esse? Isso é bom demais para ser verdade. E eu concordo com você, é difícil de acreditar. Mas por que essa forma de administrar e de divulgar a clínica, esse modelo? Por que o Sucesso Odonto funciona? Ele funciona porque ele é prático. Ele é diferente dos modelos convencionais, dos modelos normais de administração, que não foram desenvolvidos para o dentista. Olha só, os modelos tradicionais de administração, eles são burocráticos, eles são complexos, eles são difíceis de se colocar em prática. É ou não é verdade? Você já deve ter tentado algumas vezes, mas não conseguiu e desistiu. O dentista é um profissional técnico, não foi formado para ser um administrador. Então, quando você se depara com aquele método burocrático, não consegue aplicar, ou se consegue, faz por um pouco tempo, não tem continuidade, e aí a clínica fica totalmente à deriva, sem coordenação, sem administração nenhuma e sem nenhum tipo de divulgação. E aí, quando você não consegue aplicar o modelo convencional de administração, você desanima e passa a enxergar a odontologia de uma forma muito negativa, a ponto de acreditar que a única solução para crescer é se comparar com outros colegas da sua região, e especialmente com relação aos preços. Muitos desses outros consultórios não se comparam com o seu em relação à estrutura, a atendimento, tecnologias. Ou seja, você começa a baixar os preços dos seus procedimentos, começando assim uma bola de neve ao contrário, trabalhando muito e ganhando pouco. É assim ou não é? Ficam todos competindo por preço e ninguém consegue caminhar. Eu não sei se você sabe, mas infelizmente 92% dos dentistas faturam menos de 9 mil reais por mês. E quando eu digo faturam, eu quero dizer bruto, sem contar os gastos com os funcionários, aluguel, impostos, materiais e tudo mais que envolve o consultório. É uma realidade muito triste, porque você passou anos na faculdade, se especializando, participando de cursos, congressos, para chegar no momento de atuar na sua profissão, trabalhar sem qualidade de vida, porque trabalha muitas horas, com alta rotatividade e tendo pouco resultado financeiro. Além de ser simples e prático, o Sucesso Odonto trabalha de forma coerente os 3 pilares que eu julgo decisivos e fundamentais para o seu sucesso. Agora nós vamos entrar em conteúdo, então presta muita atenção aqui. Os 3 pilares do sucesso para clínicas e consultórios são estrutura, informação e marketing. E esses 3 pilares devem trabalhar de forma coerente, um após o outro. Muitos dentistas trabalham até um ou outro desses pilares, mas de forma isolada, aí não funciona. Eu vou te dar um exemplo do porquê desta coerência. Imagine que você pague R$500 e comece a fazer ações de marketing. As pessoas ligam na sua clínica, aí sua recepcionista faz um péssimo atendimento. O que vai acontecer? Você vai ter algum retorno? E o seu dinheiro? Ou imagine se você tem uma estrutura super bacana, um excelente atendimento, mas as pessoas não sabem que você existe. Isso é muito comum. Você não faz ações de marketing e as coisas também não funcionam. Percebam que o marketing é o último dos 3 pilares. Por quê? Porque ele depende profundamente da estrutura e da informação, destes 2 pilares estarem bem alicerçados. Então, se você está fazendo ações de marketing e não tem certeza se a sua estrutura, se suas informações estão bem alicerçados, estão bem alinhados, pare a ação de marketing até o fim desse programa de treinamento. Pare, porque é bem possível que você está perdendo dinheiro. Eu vou começar a detalhar os pilares. Então pegue seu lápis, papel e preste bastante atenção. Qual a importância da estrutura? Eu já comentei algumas coisas de estrutura nos vídeos anteriores, mas hoje eu quero detalhar mais para vocês. A estrutura tem se tornado muito mais importante de 10 anos para cá. E por quê? Pelo simples fato das pessoas hoje serem muito mais informadas do que no passado recente. A informação hoje corre solta.
Por isso sentimos o tempo passar tão rapidamente. Eu costumo dizer que no passado nós éramos manés. Mas por que isso? Porque nós não tínhamos quase nenhum tipo de informação. O que tínhamos? Jornal, revista, TV e rádio. E eram somente essas suas fontes de informação. Hoje em dia nós temos muita informação. Eu entro na internet e eu vejo tudo sobre um produto ou serviço, sendo que muitas vezes nós chegamos para comprar, por exemplo, uma geladeira, nós sabemos até mais do que o próprio vendedor. Com a odontologia não é diferente. As pessoas hoje em dia já conhecem a qualidade de estrutura das clínicas, elas conhecem técnicas, elas conhecem o corpo clínico, ou seja, elas sabem tudo. Por isso eu digo, os manés ficaram para trás e por isso nós precisamos nos preocupar tanto com a estrutura de nossa clínica, porque ela é um dos primeiros pontos que o cliente vai avaliar. Hoje as pessoas não compram técnicas. Você faz ortodontia, provavelmente com autoligado, você faz implantes, faz lentes, vários outros dentistas também fazem o mesmo serviço. Uns um pouco melhores, outros um pouco piores, mas no geral é o mesmo serviço. Técnica, pessoal, não é diferencial. Técnica é obrigação. Sem qualidade e excelência, ninguém sobrevive muito tempo ao mercado. Os pacientes compram pessoas. Anote aí, eles compram pessoas. Eles não compram só o dentista como você, eles compram a pessoa que está por trás do dentista. A sua técnica, vários outros dentistas também fazem. Os detalhes é que fazem toda a diferença. Acreditem, os detalhes é que diferenciam os profissionais de sucesso dos que ainda não têm. Por isso que eu digo que esse modelo de gestão em marketing, o Sucesso Odonto, que eu criei, trabalha muitos detalhes que você deixa de lado e os dentistas acabam não percebendo, não se atentando a esses detalhes e aí ele vem com aquela falsa ilusão que o problema é o preço. O preço é o quarto, quinto item que o paciente vai levar em consideração no momento de fechar ou não. Antes ele vai considerar você como pessoa, como profissional, ele vai avaliar a sua estrutura, ele vai avaliar seu atendimento, da sua equipe, se você o encantou, as tecnologias que você possui. Tudo isso vem antes do preço. Anote aí em letras garrafais. O preço não é critério de diferenciação. O paciente que só quer preço, ele não é seu paciente. Ele é paciente de quem tem o menor preço. Ele não busca qualidade, atenção, bom atendimento. Você não deve brigar, entre aspas, por esse paciente. Se seu colega aí do seu lado cobrar R$5 mais barato que você, esse paciente sedento por preço vai correndo te trocar. A gente tem que se diferenciar através de estrutura, através de atendimento, através do encantamento do paciente. E isso eu vou ensinar para você a partir de agora. Então agora eu vou detalhar um pouquinho mais sobre estrutura. Eu desenhei um mapa com os 5 alicerces mais importantes da estrutura. A estrutura tem vários alicerces, mas devido ao tempo, eu vou detalhar 5 deles para você, tá bom? Esses alicerces são equipe, atendimento, tecnologia, ambientação e conforto. A equipe, pessoal, é a força maior da clínica. A equipe é diretamente responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso. Então a gente tem que ter uma atenção especial com a equipe. Mais que isso, a equipe é que será responsável, por exemplo, pelo seu crescimento. Eu não conheço uma clínica de sucesso sequer que não tenha uma boa equipe. Você conhece? Raros são os dentistas que trabalham a 2 mãos, ou seja, sozinhos, e que conseguem crescer pelo simples fato de serem 100% responsáveis pelos seus resultados. Ou seja, se pararem de trabalhar, eles não ganham dinheiro, não entra receita. E aí como fica? Então a formação da equipe é muito importante para você crescer. E a partir do momento que você começa a crescer, você passa a atuar menos, a delegar mais, a gerir melhor e tem a liberdade de trabalhar quanto você quiser e como você quiser. Tá vendo a importância de uma equipe? Eu quero dar uma dica para você. Remunere bem a sua equipe, seus funcionários, em especial as recepcionistas. Muitas vezes os dentistas remuneram pouco. A partir do momento que você remunera pouco,
você não consegue encontrar e manter na sua clínica uma profissional que esteja satisfeita, que tenha um bom nível intelectual. E essa profissional que recebe pouco também acaba utilizando a clínica como um degrau, como um trampolim. Então ela trabalha um tempo, depois sai e você tem que contratar outra. Então a dica que eu dou é remunere bem essa profissional. Eu sei que muitos dos dentistas que estão me assistindo não podem remunerar mais. Por isso eu tenho uma solução, anote aí. Pague comissão ou premiação pelo desempenho, pelos resultados, pela dedicação. Existem 3 formas principais de comissão. O primeiro é por participação ativa, ou seja, por novos pacientes ou antigos que a recepcionista consegue reativar. A segunda forma é por participação passiva, que nada mais é que o bom atendimento, que converta em fechamento de tratamento. E por fim, a comissão por produtividade semanal. Esse é o tipo de comissão onde você estabelece algumas tarefas-chave e caso a recepcionista cumpra todas elas na semana, ela recebe uma comissão. Agora anotem aí mais uma dica. Agende reuniões quinzenais com as recepcionistas e mensais com os dentistas. Esses profissionais têm muito contato com seus pacientes, eles sabem de muitas coisas que estão acontecendo. Então nessas reuniões você vai saber, através deles, o que a clínica pode melhorar, o que houve de errado nos atendimentos e consertar. Vai conseguir trabalhar os protocolos de atendimento desses profissionais, vai poder inclusive aplicar pesquisa de satisfação com os pacientes para apurar melhor as informações que eles te passaram. Essas são as dicas para a equipe. Aí vamos lá, o segundo alicerce é o atendimento. Pessoal, no vídeo que eu fiz em Orlando, nos Estados Unidos, eu falo um pouco sobre o protocolo de atendimento que eu percebi dos funcionários dos parques da Universal e da Disney. A imensa maioria dos consultórios não tem um protocolo de atendimento. É muito importante que você tenha, porque geralmente quando as clínicas têm uma equipe, cada um trabalha de forma individualizada. Tem dentistas que atuam de camiseta, tem outros que vão de tênis, tem dentistas que usam jalecos amarrotados e pior ainda, amarrotados e por cima de camiseta. Por isso é fundamental que você tenha um protocolo de atendimento, criando normatizações de procedimento para a sua equipe de dentistas, caso você tenha, ou mesmo para a sua equipe de atendimento, recepcionistas, auxiliares. No vídeo 2, eu detalharei mais sobre o protocolo de atendimento dos dentistas. Continuando, outra dica bem importante, anota aí, tenha um profissional, que pode ser inclusive você mesmo, para fazer um tour com os pacientes pela clínica. Nesse tour, você se conecta com seu paciente, mostrando toda a sua estrutura, mesmo que seja pequena. Mostre, por exemplo, a sala de esterilização, dando pequenas explicações. Olha, essa aqui é a nossa sala de esterilização, aqui os materiais são esterilizados através de autoclave, todos os materiais são descartáveis. Então você pode ficar absolutamente tranquilo com a nossa biossegurança. Olha que legal. Como eu citei, nesse tour você vai conseguir se conectar com o paciente e vai ter a oportunidade de conhecer melhor esse paciente e começar a criar um link de relacionamento com ele. Nesse momento, começa a se quebrar barreiras, muros que impedem as pessoas de se relacionarem, criando vínculos positivos de confiança. E como eu disse, nós compramos pessoas, confiança, credibilidade, script para as recepcionistas. Os dentistas geralmente treinam a recepcionista dessa forma. No primeiro dia de trabalho, eles chegam e falam assim: olha, dona Mirtz, aqui é a sua mesa de trabalho, aqui está o telefone, aqui é o computador, aqui é a minha agenda pessoal e essa é a nossa agenda da clínica. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no consultório, tá bom? É isso, seja bem-vinda, tá? Gente, isso não é treinamento. As recepcionistas precisam de orientação, de atenção, de aprendizado. Elas precisam de um script de atendimento telefônico para saber como elas devem atender, como elas devem falar ao telefone. A maioria das recepcionistas não perguntam nem o nome da pessoa que está ligando. Você acha que ela vai te informar que alguém ligou, sendo que ela não perguntou nem o nome da pessoa que ligou? No atendimento telefônico,
elas precisam perguntar o nome do paciente, elas precisam saber como esse paciente conheceu a clínica, elas precisam ser simpáticas, sorrir ao telefone. Imagine você, por exemplo, fazendo várias ações de marketing. Você precisa saber quais ações de marketing estão dando mais resultado, como esse paciente está chegando na sua clínica, sim ou não? Então você precisa destes scripts e protocolos. Eu tenho vários scripts e protocolos de atendimento, mas focarei em 3, tá bom? Primeiro deles, o script de atendimento telefônico da recepcionista. Esse script ensina como ela deve atender os telefonemas. O outro é o script de cliente oculto, para que alguém que você conhece e a recepcionista não, ligue e se coloque como se fosse um cliente verdadeiro, é um cliente oculto. Dessa forma, você vai saber como está o atendimento telefônico da sua recepcionista. E por fim, o terceiro script, esse é fantástico, realmente é sensacional, que é o script de cliente oculto presencial. Nem você vai saber que a pessoa irá avaliar seu consultório, inclusive o seu atendimento. Essa pessoa vai avaliar tudo, desde o atendimento telefônico, processo de agendamento, facilidade de estacionamento, facilidade de chegar, todo o seu atendimento pessoal. Nesse script, nem você vai saber quem é essa pessoa, exatamente para que você também seja avaliado, ou mesmo seu colega dentista, que tem função de avaliador, caso isso exista. Para você ter uma ideia, tem a avaliação até da sua cuspideira, se ela está limpa, enfim, tudo. É o script que dá todo o diagnóstico do consultório e do atendimento. É realmente incrível, é fantástico. Terceiro alicerce, o alicerce tecnologia. Envolve todas as suas tecnologias disponíveis para aumentar seu rendimento técnico, melhorar seus procedimentos e também aumentar seu marketing clínico. Nesse item, eu quero focar na câmera intraoral. Quando eu falo da câmera intraoral, eu não cito nenhuma em especial. É qualquer uma, pode ser a mais em conta, a mais simples, até a mais tecnológica. Pessoal, a câmera intraoral é uma excelente ferramenta de diferenciação. E sabe por quê? Muitos dentistas têm dificuldade no momento da negociação. É ou não é verdade? Dificuldade de como encantar o paciente, como convencer o paciente a realizar determinado tratamento. A câmera intraoral facilita muito esse processo, porque uma imagem realmente vale mais que 1000 palavras. O paciente está vendo tudo, todo o diagnóstico naquela tela grande que você tem na cadeira ou na parede. Você consegue explicar tudo para o paciente. É totalmente diferente do espelhinho, que o paciente não vê absolutamente nada e finge que vê, desconfiando plenamente na sua exposição, passando a não confiar totalmente em você, porque ele não viu exatamente o problema. Com a câmera intraoral é diferente. Com ela você consegue fazer o diagnóstico completo e consegue mostrar para o paciente tudo com detalhes. O paciente enxerga e vê que o diagnóstico está totalmente claro. E a partir do momento que ele vê os problemas bucais, ele fica desesperado, ele fala, pelo amor de Deus, resolve esse problema agora. Então é uma ferramenta fantástica de diferenciação. Muitos dentistas até têm a câmera intraoral e as mesmas encontram-se guardadas, sem uso. E isso pode ser o seu caso. O ideal é que você tenha um protocolo de utilização da câmera. Um protocolo de como fazer desde o momento que o paciente chega para a avaliação, como fazer o diagnóstico, o que entregar para o paciente, radiografias, as fotos externas, fotos internas. Dessa forma, você pode melhorar muito a qualidade do seu diagnóstico e encanta muito mais seu paciente. Eu tenho um protocolo bem completo, explicando de forma prática como é o processo fotográfico, o que entregar aos pacientes e como fazer detalhadamente o diagnóstico. Ele é fantástico, mas lembre-se, é muito importante que você utilize suas tecnologias, nesse caso a câmera intraoral. Tire ela do armário, tire o pó dela e utilize hoje mesmo, beleza? Combinado? Bom, vamos para o quarto alicerce, ambientação. Pessoal, ninguém acorda feliz da vida porque vai ao dentista, você concorda? Ninguém acorda e fala, pô, uhul, hoje é dia de dentista. Muitos têm trauma
outros têm medos. A maioria das pessoas não se sentem confortáveis em ir ao dentista. O ambiente odontológico, uma clínica odontológica, normalmente é um ambiente negativo. Isso é até um ponto interessante. Muitos dentistas acham que os colegas são concorrentes deles, mas não são. O maior concorrente são as experiências positivas, como carros, viagens, tecnologias. Estes são os verdadeiros concorrentes. Então, quando o paciente vai até a nossa clínica, nós temos sempre que oferecer a ele uma experiência diferenciada, uma experiência que minimize aquela expectativa negativa que ele tem de ir na clínica, os medos, os traumas. E essa experiência se dá primeiramente com um bom atendimento, com um sorriso no rosto de sua recepcionista, da sua equipe, e se dá também na ambientação do seu consultório. É preciso quebrar aquela sensação de ambiente clínico ligado a experiências negativas. Eu vou dar uma dica muito legal para você. Você já pensou em tematizar sua clínica ou consultório? Olha só, adesivos temáticos nas paredes são muito baratos, são muito simples e eles dão um aspecto mega diferenciado para sua clínica. Você pode escolher vários temas: praia, pontos turísticos do mundo, esporte, cinema, tem vários temas. Escolha o tema que melhor te agradar. É uma forma de diferenciar e fazer do seu ambiente odontológico uma experiência mais positiva, tá bom? Anote essa dica aí, que ela é muito legal. Último alicerce: conforto. Pessoal, eu canso de ir em consultórios, visitar clientes, visitar amigos, com estofado rasgado, televisão de tubo. Poxa, a televisão é tão barato. Tem consultórios que no verão você morre de calor, no inverno você morre de frio. O conforto minimiza a expectativa de experiência negativa do paciente e diminui a ansiedade. Então tenham muita atenção com isso. Com a qualidade das revistas da sua clínica, com a iluminação. Muitas clínicas são escuras. Ambientes escuros aumentam a sensação negativa, deprimem. Então, preocupação com a pintura, com a iluminação do seu consultório, com a televisão, com a decoração, com os estofados, com as revistas. Tem consultório que eu vou com as revistas, sei lá, com a revista do Ayrton Senna quando ainda era vivo, muito antigas. Isso passa o quê para o paciente? Uma falta de cuidado com detalhes, uma falta de atenção, e isso se reflete no fechamento dos tratamentos. Depois, alguns dentistas não sabem porque alguns pacientes não fecham os tratamentos. Então, todo esse conjunto de alicerces dentro de estrutura são fundamentais para o sucesso, beleza? Esse primeiro vídeo é o que tratamos do pilar base, a estrutura. Mas antes de falar o que vamos aprender no próximo vídeo, eu quero te pedir uma gentileza. Eu quero que você faça uma autoanálise. Você está feliz com a sua posição na odontologia? Você está feliz com a forma que você trabalha no seu consultório, na sua clínica? Você está feliz com seus ganhos financeiros, com sua qualidade de vida? Como você está se sentindo? Eu peço que você faça a autoanálise, porque no próximo vídeo eu vou tocar em alguns pontos que se relacionam com isso. E sem dúvida você vai conseguir fazer uma conexão e responder algumas perguntas que estão aí na sua cabeça. Esse modelo de gestão e de marketing que eu estou passando é comprovadamente eficaz. Então, pessoal, coloque em prática o que vocês estão aprendendo, porque sem ação, eu costumo falar isso, não há resultado. A gente precisa mudar. Esse modelo se resume em uma palavra mágica, que é transformação. Transformação da forma que você enxerga a odontologia, transformação financeira, transformação pessoal e de qualidade de vida. Então faça, coloque em prática o que eu estou ensinando, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aos pilares. Vamos evoluir para o pilar informação. Como uma planilha que você preenche em menos de 1 minuto, pode mais do que dobrar a quantidade de vendas da sua clínica em 30 dias. Mais do que isso, eu vou falar sobre vendas, como fazer para encantar seu paciente, como fechar mais tratamentos,
principalmente os de valores mais altos. Agora, antes de eu me despedir, eu quero pedir duas coisinhas para você. A primeira é role essa página para baixo e deixe seu comentário. Você gostou do vídeo? O que você achou? Qual a sua experiência dentro da odontologia? Qual a sua história? Comente aqui embaixo. Eu quero demais ouvir seu comentário, saber o que você achou, se você está com alguma dúvida ou não. Eu lerei e responderei cada um dos comentários. A segunda é: assine o meu canal do YouTube e curta a minha página no Facebook. Veja os outros vídeos que eu disponibilizo lá, porque a partir deles você vai ver muitos outros pontos que eu tenho comentado também e que vão te ajudar a implementar esse modelo que eu utilizo para centenas de clínicas e consultórios em todo o Brasil, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado até aqui. Não esqueça de baixar seu material complementar. Assista o próximo vídeo inteiro, que ele será fantástico. Então até o próximo vídeo. Eu vejo você lá. Tchau, tchau. A gente precisa de alguém que nos ajude, que entenda a nossa situação. O Ricardo vem falando a nossa língua, de um jeito muito tranquilo. Então, falar do Ricardo se torna fácil porque ele mostra resultados. Ele realmente foi um marco na minha vida. O Ricardo tem uma energia muito boa. E faz com que a gente imprima uma energia dentro da gente. Um cara inovador, um cara com um pensamento à frente, é uma referência hoje, é um profissional de mão cheia.